Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tom. Eu sou o Jerry. Somos hipnólogos. Hoje podemos falar sobre um assunto muito importante, que é a sugestão hipnóloga. O que nós temos hoje de compreensão sobre a sugestão hipnóloga? Bem, o que a gente pode falar sobre sugestão, dentro do contexto hipnótico, é que a sugestão ela exige, talvez, do sujeito hipnotizado uma determinada conduta. Isso talvez aconteça devido à própria instrução contida na sugestão. É como se o sujeito hipnotizado ele respondesse de acordo com a instrução dada pela sugestão, sendo que essa sugestão ela é experimentada pelo sujeito hipnotizado como se fosse involuntária, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, perceba seu braço ficando mais leve, né? Perceba seus pés ficando congelados, perceba sua mão direita ficando rígida, seu corpo fica rígido, nota como... Então, quando a gente fala isso, esse verbo perceba, note, ele já dá uma dimensão de que aquilo vai acontecer de forma involuntária. Perceba que alguma coisa vai acontecer com você. Então, a própria sugestão carrega em si a instrução. E o sujeito hipnotizado, ele responde a essa sugestão experimentando-a como se, de fato, aquele fenômeno ocorresse de maneira involuntária, sendo que o próprio sujeito, o próprio paciente, por exemplo, ele engaja naquele comportamento, ele engaja naquela atividade. O que é que você tem a dizer sobre isso, por exemplo? Eu percebo a questão da linguagem, que é muito importante. Então, aquilo que você diz, o hipnólogo, ele sugestiona, ele delibera uma instrução e a pessoa faz, ela cumpre aquilo. Mas ela cumpre sem saber, ou pelo menos naquele momento ela não consegue explicar por si o que ela está fazendo, ou por que ela está fazendo. Ela reage, ou, como se dizia antigamente, ela abreage. Mas aí nós temos uma proposição bem particular, porque hipnose não significa dizer o que fazer. Não é isso. E quando a gente fala sobre sugestão, nós temos ali também a imbricação da palavra indução, que poderia ser aquilo de que eu digo um contexto instrucional, sem dizer o que ela deve fazer, só que o organismo dela conclui que ela tem que fazer e reage. É isso? Exatamente. Então nós temos uma reação. Então esse é um ponto peculiar da hipnose, não é? Eu penso que sim. Porque o hipnoterapeuta ele sugestiona, não é dizer exatamente o que quer fazer, mas ele espera que tenha uma resposta que não é o que ele disse exatamente ou claramente. E a pessoa então corresponde. Isso fica complexo, porque nós não estamos falando aqui de inconsciência, como se dizia antigamente, que ele age inconscientemente, não é isso. Talvez a gente pode pegar algumas palavras mais pós-modernas para isso, ou mais modernas, que é o seguinte: ele tem uma atitude, mas não consegue refletir nessa atitude no momento, mesmo porque a sua intenção de reflexão está numa outra proposição, que é a sugestão do hipnoterapeuta. O que nos leva numa dimensão um pouco mais filosófica, apenas para buscarmos uma compreensão maior disso, que a intenção da consciência está no fato da linguagem acontecendo, de sugestão, da relação que existe entre o hipnotizado e o hipnoterapeuta. Lá está a intenção da consciência. Esse é o contexto da consciência.
Por outro lado, quando acontece uma reação, e como por exemplo o caso da levitação da mão, porque o hipnoterapeuta está sugestionando que a mão está leve. Sinta, perceba, está leve. Então, tão leve que a mão pode voar, pode subir, sem que eu esteja comandando. Como que eu não estou comandando? Eu hipnotizado. Não estou comandando se meu braço está subindo. Então a resposta é simples, eu estou comandando. Uhum. E é perplexo. Claro. Aliás, eu acho que o fenômeno da hipnose é uma perplexidade. E aí que ela se instaura muito bem. Mas não é tudo isso, né? Isso não responde tudo. Bom, eu estou levantando, mas eu não tenho consciência. Por quê? Porque a minha consciência não está dirigida a isso, a esse fato. Assim como quando eu articulo o meu queixo, gesticulo, eu não sei porque eu estou gesticulando, ou porque eu estou articulando a boca. Eu não estou pensando nesse fenômeno em si. Eu estou fazendo porque é assim que sempre faço. O que você está falando me leva a concluir o seguinte: talvez eu não tenha como esperar um comportamento de um sujeito hipnotizado, um comportamento que ele não reconheça, ou um comportamento do qual ele não já tenha um domínio sobre ele. Entendeu o que eu quero dizer? Quero dizer, eu não tenho como hipnotizar uma pessoa que nunca tocou o piano, por exemplo, hipnotizar essa pessoa e fazer com que ela toque piano. Porque não está no domínio da execução dessa pessoa a capacidade de fazer aquele... O que me faz lembrar das funções executivas do cérebro. Exatamente. Eu só posso fazer aquilo que eu tenho história do que eu já fiz. Exatamente. Inclusive nesse aspecto, se a gente leva para a clínica, ele só pode se curar daquilo que ele já sabe que pode ser um problema. Porque o fato de ser problema já significa que ele teve alguma experiência, alguma história com aquilo. Exatamente. E por isso ele pode reagir sobre isso. Então, daí que surge essa problemática histórica, e que por aqui a gente já começa a concluir e fechar, que é o seguinte: não temos uma inconsciência nesse aspecto hipnológico, nós temos uma irreflexão, porque a consciência está dirigida. Esse é um aspecto que produz algum tipo de perplexidade, porque a pessoa hipnotizada se sente fora do comando, apesar que ela não está, ela está em absoluto comando. Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. E aí, a hipnose acontece através da sugestão. A hipnose, ela tem essa característica fundamental de que a pessoa, ela tem uma reação sem precisar refletir nessa reação. E o que acontece depois de muitos casos hipnotizados, que é até engraçado, você encerra a sessão de hipnoterapia e o cliente fala para você: mas eu sabia de tudo que estava acontecendo. Verdade. Ótimo, perfeito. Eu estava consciente o tempo todo. Perfeito, é isso mesmo. Exatamente. A hipnose é exatamente isso. Você esteve no comando o tempo todo. Aí então nós paramos e pensamos: por que a hipnose então? Se eu já sabia de tudo isso. Porque aí, você já me permite responder, mas aí é que a gente rompe aquele mito de que a hipnose precisa ser inconsciente, ou que a hipnose precisa ser algo fora do meu controle. Exatamente ao contrário. A hipnose está sob o controle do paciente, do cliente, absolutamente o tempo todo, e o hipnoterapeuta está ali para fazer sugestões, para provocar reações que não precisam e não devem ser refletidas naquele momento, mas que após a hipnose ela é absolutamente reflexiva, e o ponto principal disso é que o paciente sabia o que ele estava fazendo. Exato. Ele sabe o efeito que isso causou sobre ele, ao contrário de pensar numa mística de que eu não sei o que aconteceu comigo, mas agora eu me sinto melhor.
Exatamente. E me permita só fazer um adendo a isso, porque a gente está chegando a um ponto bem legal. Se a gente partir de uma perspectiva mais comportamental, mais cognitiva também, por exemplo, o que a gente pode entender é que naquele momento deve estar havendo, como aquele paciente, por exemplo, num contexto clínico, ele está engajado naquelas sugestões que estão sendo dadas. Se a gente entende também que cada comportamento já é previamente conhecido pelo paciente, a gente pode entender que ali está havendo uma espécie de uma nova assimilação. Seria mais ou menos, assim, comparativamente falando, seria mais ou menos tentar ensinar uma criança que já consegue dominar um pouco de andar de bicicleta, refinar talvez a atividade, isso é só um exemplo, a atividade motora dela enquanto ela está andando de bicicleta. Para quê? Para que o sujeito, o paciente, ele consiga, a partir desse refinamento, de repente, aprender novas estratégias, tanto comportamentais quanto cognitivas, que a sugestão ela enfatiza também esses dois aspectos, para que esse paciente ele consiga, então, objetivar o sucesso terapêutico. Muito bem. E isso não precisa ser de uma forma enfadonha, de que eu pare uma pessoa bem à frente e diga: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Exatamente. Não. É um resgate do próprio sujeito, das suas próprias potencialidades, do seu próprio histórico, da sua própria experiência. E aqui a gente deve acrescentar uma questão terapêutica que, se ele está agindo por si mesmo, está buscando sua própria experiência, sua própria cognição, seu próprio comportamento, por que ele não faz isso sozinho? Ele não faz isso sozinho justamente porque ele não está acreditando, vamos colocar a grosso modo isso, não está acreditando que ele possa refazer isso. Uhum. Né? Então ele construiu um muro ali de defesa, como se dizia antigamente, e agora simplesmente com a hipnose, nessa nova possibilidade de trabalho que geralmente é novidade para cada cliente, ele refaz um caminho cognitivo, como você falou, para que ele possa alcançar. É isso, né? Eu gostei do que você falou e penso, posso inclusive, se a gente falar dessa forma, trazer isso para o contexto da cognição. Se a gente for para uma terapia cognitivo-comportamental, uma terapia cognitiva, por exemplo, a gente pode interpretar isso como se ele tivesse adquirido uma crença, né? Ele adquiriu uma determinada crença, e essa crença ela é estabelecida em toda a história dele, que confirma uma crença central. Então, quando ele chega naquele determinado momento, naquele determinado problema, ele não sabe mais como responder aquilo, porque ele se vê impedido, né? Ele trava, ele diz: eu não vou conseguir, ele diz: eu não tenho habilidades para isso, eu não fui ajudado necessário para conseguir ultrapassar essa determinada. E tudo isso diz dessa pessoa, tudo isso diz de uma realidade psíquica dessa pessoa. É isso? Perfeito. E é a partir disso que a gente conclui, para finalizar. Essa sugestão hipnótica nada mais é do que um trabalho do hipnoterapeuta, que ele faz sugestões para que o cliente tenha reações com essas sugestões. Não é cumprir o que o terapeuta diz, é reagir a tudo. Fica bom assim? Fica. Reagir, e essa reação mental é através onde a clínica terapêutica ela flui para que sobressaia os fenômenos mentais, fisiológicos, seja como for, através da hipnose. Então a hipnose nesse momento ela é importante porque ela possibilita esse aprofundamento da reação
da abreação, como se dizia antigamente, através da sugestão mental. Só posso concluir uma coisa? Eu estou aqui pensando enquanto você está falando e me vem sempre a ideia de que, olha, o paciente, ele não é passivo. Em que sentido? Ele reage, né? E nessa reação está implicado um conjunto de fatores que diz respeito da sua subjetividade, o desejo de ultrapassar determinado obstáculo, né? O desejo de ultrapassar determinado problema de repente específico, o desejo de talvez modificar uma determinada situação, o desejo talvez de modificar a interpretação sobre determinada situação. Então ali talvez esse paciente ele não seja tão passivo, ele é ativo, né? Como em todas as psicoterapias, ele é ativo na construção do seu da sua organização psíquica. Né? Muito bem. Você tem alguma coisa a acrescentar? Bom, então fica claro, vamos colocar isso pedagogicamente. Temos o hipnoterapeuta, ele tem a função de fazer sugestão, por mais que pareça que a atividade é total, mas o hipnoterapeuta nada mais está fazendo do que elucidar para o próprio cliente que ele é quem faz toda a atividade mental, orgânica, seja como for, dele próprio, do sujeito que está sendo hipnotizado. E por isso que ele não é passivo, ele é absolutamente ativo, mesmo que ele ainda não esteja acreditando, não esteja entendendo dessa forma, porque a gente sabe que a hipnose ainda carrega uma mística muito grande em sua sombra, mas que não corresponde à realidade do momento. Eu acredito que esse vídeo foi muito legal a gente fazer. Eu sempre quis vir aqui na casa do meu amigo Jerry. É um prazer estar aqui. Eu não sou da cidade dele, estou aqui visitando ele. E a gente sempre se comunicou pela internet esse desejo, né, de falar sobre hipnose, de aprofundar os nossos conhecimentos sobre a hipnose. E o que a gente quis trazer aqui foi uma leitura daquilo que a gente conversou antes, para você que está aí assistindo a gente, e de repente se você tiver alguma coisa a comentar, você pode comentar no YouTube. Comentar, questionar, a gente gosta muito de falar sobre o assunto, teremos prazer em responder com dedicação. Até a próxima, falamos mais daqui a pouco sobre hipnose. Este é o Tom, eu sou o Jerry, nós somos hipnólogos. Valeu.